Olá pessoal, estamos entrando ao vivo aqui para mais uma aula da Escola Transformados para Transformar. Desde já nós queremos pedir que você possa compartilhar essa aula para que outras vidas sejam tocadas e transformadas. Porque essa é a nossa missão, nós queremos compartilhar um conhecimento aqui na ETT, conteúdos para que você se desenvolva emocional, espiritual e financeiramente. Então nós estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram. Então, com apenas um clique, você pode compartilhar essa aula e permitir que outra pessoa seja abençoada e transformada. Que Deus abençoe aí a galera que está entrando, Cíntia, Cirlei, no Facebook, elas apoiam diretamente a ETT, o nosso projeto. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês. Todo mundo que está entrando no Instagram também, que Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que nós iniciamos no domingo passado um novo módulo na ETT. E o tema é como vencer as dívidas e se tornar um investidor ou uma investidora. E esse tema, esse módulo, na verdade, é um módulo completamente atípico na forma que nós estamos ministrando. Nós estamos ministrando a aula em dupla, então eu e a Dani, minha esposa, todos vocês já conhecem, ela topou o desafio e nós estamos ministrando este módulo em dupla. Semana passada nós tivemos a primeira aula e hoje nós estamos iniciando a nossa segunda aula. Dani, dá um oi para todo mundo aí. Oi pessoal, tudo bem? Então essa é a ideia, nós estamos juntos nessa missão para levar conhecimento, levar conteúdo para que a sua vida seja abençoada e transformada. Essa é a missão da ETT, da Escola Transformados para Transformar. E eu gosto sempre de lembrar que uma grande parte das pessoas que participam das aulas, que seguem os nossos conteúdos, são pessoas que não são evangélicas. E eu louvo a Deus por isso, porque nós jamais teremos ou nós temos algum tipo de seleção, de preconceito, de que só evangélicos, só cristãos podem participar. Aqui a nossa bandeira é proclamar conhecimento. Se você é uma pessoa que quer ser transformada, quer avançar financeira, emocional, espiritualmente, conte conosco, que nós estamos com os braços abertos para abençoar a sua vida. Então aqui nós não estamos levantando a bandeira de uma religião, ainda que nós seguimos a Deus, cremos em Cristo, estamos sempre falando de Deus, porque Deus é incrível, maravilhoso, então nós estamos sempre falando dele, mas sempre com um total respeito à sua religião, à sua linha de crença, à sua linha religiosa. Aqui nós não estamos reunidos para discutir isso, nós estamos reunidos para crescermos juntos. Que Deus abençoe então a todos que já estão online. Vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula. Que Deus abençoe a sua vida aí, Patrícia. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, nossa segunda aula com o tema como vencer as dívidas e se tornar um investidor. Antes de entrar no que nós vamos falar na aula de hoje, quero recapitular aqui rapidamente alguns dados que nós fornecemos na aula passada. Só para vocês terem uma ideia, em fevereiro, e são dados apurados pela CNC. Quem é a CNC? A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dados apurados em fevereiro de 2020 pela CNC apontavam que 65% da população brasileira estava endividada. E 25%, na verdade, 24% dessas pessoas da população brasileira estava com dívidas atrasadas. E 9,7% estavam inadimplentes, ou seja, sem condição de pagar as dívidas que elas haviam contraído. Então são números muito chocantes, muito alarmantes, e por isso nós estamos 100% engajados em levar conhecimento para que você vença as dívidas e se torne um investidor, uma investidora. Então nós estamos 100% comprometidos, porque um dia eu
Um dia eu já estive endividado e eu sei que não é algo bom, não é algo, não é uma sensação boa, mas graças a Deus venci e hoje nós vivemos uma nova fase e nós queremos contribuir, compartilhar conhecimento para que vocês vençam, para que vocês saiam das dívidas e se tornem investidores e investidoras. Então são dados alarmantes perceber que a população, 65% da população brasileira encontra-se endividada. Então nós queremos fornecer ferramentas para que vocês vençam essa situação e ajudem outras pessoas a vencerem também e assim construam uma vida financeira saudável. Na aula de hoje nós vamos compartilhar mais uma ferramenta para que você possa, de uma vez por todas, romper com as dívidas e começar a investir. E qual ferramenta é essa? É o planejamento financeiro. Hoje nós vamos bater um papo aqui bem longo durante toda a aula sobre planejamento financeiro. Então é muito importante você ter em mãos papel, caneta, que eu acredito que você vai precisar. E caso você não tenha papel, caneta, anota aí no celular. Ou então depois você assista novamente essa aula, porque o que nós vamos falar aqui você vai precisar fazer algumas continhas básicas, fazer algumas anotações. Então é muito importante que você tenha papel e caneta na mão, ou no computador, enfim, onde você puder fazer anotações. Hoje nós vamos falar então sobre planejamento financeiro. E quando se fala em planejamento, a primeira pessoa que vem na minha mente é a Dani, e por isso que eu chamei ela para participar desse módulo, porque ela é a pessoa mais planejada que eu conheço. Nós estamos juntos há 9 anos e a Dani me ensinou muito sobre a como ser planejado, a como ser uma pessoa que calcula os próximos passos para dar as escolhas a se fazerem. Então eu aprendi muito isso com a Dani. Então, só para vocês terem uma ideia, antes de conhecer a Dani, eu achava que era legal alguém marcar algo comigo e eu chegar 1 hora atrasado. Achava que isso era algo sensacional. E a Dani me mostrou que é totalmente ao contrário, que isso é um desrespeito com as pessoas. Então eu comecei a aprender a planejar o meu horário. Então ninguém melhor do que ela para falar sobre planejamento e planejamento financeiro. Dani, vamos lá. Então, primeiro a gente tem que entender que o planejamento ele não é importante somente na área financeira, né? Ele é importante em todas as áreas da nossa vida, como por exemplo o Bruno falou da questão de chegar no horário certo nos compromissos. É um tipo de planejamento. Então, o planejamento é importante para todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque se planejar, primeiro pode evitar o acontecimento de situações adversas. Então, a gente se planejando, a gente vai estar muito mais, assim, entendendo o que pode vir a acontecer ao se planejar, né? E também, o planejamento, ele é um caminho que ele faz com que a gente realize as nossas tarefas com êxito. E assim, é extremamente importante, voltando para a área financeira, né? Ele é extremamente importante para a área financeira porque ele nos leva a conquistar os nossos objetivos relacionados ao dinheiro, relacionados à área financeira. Como, por exemplo, a gente conseguir conquistar a nossa independência financeira. Então, é um resumo do que por que eu considero importante ter um planejamento. Então é isso, a Dani é extremamente planejada e nós vamos focar hoje então no planejamento financeiro. Um exemplo aqui de planejamento de uma forma geral. Você vai para o trabalho, por exemplo. Você sai de casa para ir para o trabalho e você começa a sua rotina de trabalho, por exemplo, às 8 horas da manhã. E você vai de ônibus, de condução pública ou de carro. A questão é que da sua casa ao seu trabalho você gasta 1 hora, digamos. E o que acontece? Você não pode nunca sair da sua casa às 7 da manhã, contando que você leva 1 hora para chegar e começar a trabalhar às 8. Por quê? Porque você tem que contar no seu planejamento que durante esse percurso podem ter acidentes, podem ter algumas situações que você não previu, que você não planejou ali, mas que vão atrasar você de chegar no seu horário. Então, já que você é uma pessoa planejada, o que você faz? Sai de casa ao invés de 7 para chegar às 8, sai de casa 6h30, por exemplo.
Então você deixa uma folga ali para poder chegar no horário, dentro desse exemplo que nós estamos dando. E dentro da vida financeira, exatamente, no caminho para você conquistar os seus sonhos financeiros, você vai ter percalços. Você vai ter imprevistos, você vai ter problemas. E se você não tiver um planejamento, o que vai acontecer? Você nunca vai conquistar os seus sonhos. Por quê? Porque qualquer coisinha que sair do caminho, sair ali do que você imaginava, vai impedir de você conquistar aquele sonho, aquele objetivo financeiro. Então, por isso é importante o planejamento. Então, a Dani, ela vai falar mais sobre planejamento e dar aqui um roteiro para você criar e calcular o seu planejamento financeiro. Mas eu quero começar de trás para frente. Eu quero começar de trás para frente. Todo mundo, quando vai fazer um planejamento financeiro, usa a velha fórmula. Quanto você ganha, quanto você gasta, diminui, o quanto sobra, beleza, é o que sobrou. Eu gosto sempre de começar de trás para frente. Então agora, já que você está com papel e caneta nas mãos, imagino eu, ainda que eu seja um profeta, eu não estou tendo nenhuma revelação aqui, eu não consigo ter certeza se você está com papel e caneta em mãos, mas eu acredito que sim. Então eu quero começar de trás para frente. Eu quero que você escreva nesse papel que você tem em mãos ou no computador, enfim, qualquer ferramenta que você esteja utilizando aí para tomar nota. Eu quero que você escreva um sonho. Um sonho que esteja ligado a dinheiro. Um sonho que para você realizá-lo precisa de dinheiro. Então escreve aí um sonho, somente um. Eu sei que você tem vários, eu também, mas escreve só um aí para o nosso exemplo. Uma vez que você determinou o sonho, agora você tem que determinar o quanto esse sonho custa para realizar. Então você escreveu o sonho e escreveu agora quanto custa para realizar esse sonho. Então você já sabe qual é o sonho, já sabe quanto ele custa, agora você precisa escrever o prazo. Isso aqui é muito importante no planejamento. Você precisa saber quando você quer realizar esse sonho. Não adianta você seguir a filosofia do profeta Zeca Pagodinho de deixa a vida me levar. Porque você nunca vai realizar nada, então você precisa ter um prazo determinado. Você já tem o sonho, tem o quanto ele custa e tem quando você quer que ele se realize. Ou melhor dizendo, quando você quer realizar esse sonho, porque ele está em suas mãos. Você tem o poder de realizar ou de não realizar os seus sonhos. Então você já tem o sonho, já tem o preço, ou seja, quanto ele custa e o prazo. Beleza. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o valor do sonho e dividir pelo prazo. Você divide pelo prazo em meses. Por exemplo, se você tem um sonho que você quer realizar daqui 2 anos, você pega o valor desse sonho e divide ele por 24. Cada ano, se você não fugiu da escola, tem 12 meses. Você pega o valor do sonho, divide por 24, que representa 2 anos, e aí você vai ter o quanto, o resultado será o quanto você precisa investir mensalmente para, daqui 2 anos, realizar, concretizar esse sonho. É óbvio que nós estamos falando aqui de uma forma genérica, de uma forma superficial. Eu sei que durante esse processo que o dinheiro estiver investido e sendo investido, tem os juros, tem tudo mais. Mas imagine que não tenha juros, que você vai ter que guardar, investir efetivamente esse valor por mês. Então, só para não ficar muito teórico aqui, talvez você não esteja entendendo muito bem, eu quero convidar, vai ter uma terceira pessoa aqui na aula hoje, que é um amigo da Dani. E é importante, eu quero abrir um parênteses aqui, a Dani está com a camisa do Botafogo, é uma das condições para ela ter participado aqui da aula. Na aula passada eu usei copo do Botafogo para beber água, na verdade estou usando aqui, Dani me obrigou. Na aula de hoje, Dani está com a camisa do Botafogo e ela trouxe um amigo aqui para participar da aula, para ser o nosso cobaia, que é o Túlio, o grande amiguinho da Dani. Vou deixar ele aqui com a Dani. Vai ficar aqui no meu colo. Ele vai ser o nosso... Não está aparecendo no Instagram. Ah, não. Ele vai ser o nosso cobaia aqui na aula para a gente explicar na prática, usar um exemplo prático. Foi a condição da Dani, ela participar da aula. Então, fazer o quê? Vamos lá. O Túlio, ele tem um sonho. Mas deixa eu antes explicar por que Túlio.
Vai lá. É porque é um dos meus ídolos que ajudou a gente a conquistar o nosso título brasileiro de 95. Só essa a explicação. Não, ele fazendo propaganda aí do Botafogo. Então vamos lá, o Túlio, ele tem um sonho. E ele conversou com a gente aqui e disse que o sonho dele era viajar para o Uruguai. Por que ele quer ir para o Uruguai? Porque é o país onde um ídolo dele, um ex-jogador do Botafogo, nasceu, que é o Louco Abreu. Então o Túlio ele quer ir para o Uruguai. Daqui quanto tempo que ele falou? Daqui 1 ano. 1 ano. Daqui 1 ano o Túlio quer ir lá no Uruguai conhecer o país onde o Louco Abreu nasceu, dar uma passeada, conhecer lá a colônia del Sacramento. Ele quer passear por lá, pelo Uruguai. E ele já fez uma pesquisa e entendeu que esse sonho custa R$5.000, R$6.000. O sonho do Túlio custa R$6.000, que é viajar para o Uruguai daqui 1 ano, ou seja, 12 meses. Então, a gente já fez a conta para ele, porque como ele é um cavalinho, ele sabe muito bem fazer conta. E a conta que nós fizemos para ele foi qual? Pegamos o valor do sonho dele, R$6.000, dividimos por 12, que é a quantidade de meses que ele deseja, ao final de 12 meses, realizar esse sonho, e deu um valor de R$500. Então, o Túlio, ele precisa investir R$500 para daqui 12 meses ele realizar o tão grande sonho dele, que é viajar para o Uruguai. Mas antes disso, nós precisamos fazer um raio-x da vida financeira do Túlio para saber se ele tem condição de investir esse valor ou não, se ele tem condição de realizar esse sonho ou não. E quem vai fazer esse raio-x da vida financeira do Túlio é a Dani. Vai lá, Dani. Então, segura ele para mim. Então, vamos lá. Essa foi a primeira etapa que o Bruno falou, né? Da gente determinar o nosso sonho, ver o custo desse nosso sonho, o prazo e para a gente determinar o quanto a gente precisa investir por mês. Primeira etapa. A segunda etapa agora é a gente entender quanto a gente ganha por mês e quanto a gente gasta por mês. Então, primeiro você anota aí qual é a sua renda mensal. Aí, debaixo da sua renda mensal, o que você faz? Você traça uma linha dividindo o papel. Do lado esquerdo, você coloca quais são os gastos essenciais que você tem por mês. E do lado direito, os gastos não essenciais por mês. Eu vou dar alguns exemplos de gastos. Por exemplo, essencial para todo mundo seria quanto você gasta de luz, de água, de gás, alimentação, moradia, se você paga aluguel, se você paga condomínio, se a sua casa ou apartamento é financiado, enfim, esses são gastos essenciais. Agora, outros gastos podem ser essenciais para mim e podem ser não essenciais para você. Por exemplo, eu posso achar que academia para mim é um gasto essencial e o Bruno pode achar que academia para ele é não essencial. Então, assim, é muito particular de cada pessoa. Então, você anota de um lado os seus gastos essenciais e do outro os seus gastos não essenciais. Depois de anotar, você coloca qual é o nome do gasto e o valor desse gasto. E aí você vai e soma quanto que você gasta por mês de gasto essencial, quanto que você gasta por mês de gasto não essencial e depois você soma esses dois valores. Então, que nem o Bruno já falou, para não ficar muito só na teoria, a gente fez esses gastos e essa renda para o Túlio. Nós consideramos que a renda mensal dele é de R$2.000, então ele ganha R$2.000 por mês. De gastos essenciais, com moradia, com luz, com água, com gás, alimentação e com sócio torcedor, porque o Túlio considera essencial ser sócio torcedor. Porque sócio torcedor, a gente, além de contribuir com o nosso time, a gente tem direito a assistir todos os jogos de mando de campo do nosso time. Então, o Túlio considera esse gasto essencial. E do lado dos gastos não essenciais, o que a gente colocou? Academia, Spotify, Netflix, mas vamos voltar o que eu falei anteriormente. Isso pode ser não essencial para o Túlio, mas pode ser essencial para você. Vai depender, é muito particular, vai variar de pessoa para pessoa. Então, assim, o Túlio de gasto essencial, ele tem um total de R$1.840 por mês. E de gasto não essencial, um total de R$400 por mês. E quando a gente soma gastos essenciais com não essenciais, a gente tem um valor de R$2.240 por mês. Ou seja,
o Túlio gasta mais do que a renda dele mensal. Então, quer dizer, isso é um sinal de alerta. Se a sua conta foi essa, de que você gasta mais do que você recebe, é um sinal de alerta. Você está fazendo algo errado. Você precisa rever os seus gastos. Primeiro, você olha na coluna dos gastos não essenciais o que você vai conseguir retirar desses gastos. E depois você olha na coluna dos gastos... Eu falei não essenciais ou essenciais? Falei certo? Então, primeiro você olha nos gastos não essenciais e depois você olha nos gastos essenciais. Para você conseguir, primeiro, fazer com que você gaste menos do que o que você recebe. E depois, como você já tem bem definido qual é o seu sonho, você tem que incluir o seu sonho nessa conta. Então, voltando ao exemplo do Túlio, se ele precisa investir R$500 por mês para viajar para o Uruguai, e ele hoje está gastando R$2.240 por mês e recebendo só R$2.000, só que eu digo é porque ele está gastando mais do que recebe. Então, ele precisa, além de diminuir os gastos para ser menor do que os R$2.000, que é a renda dele, ele precisa que seja pelo menos R$1.500. Que aí, se ele gastar R$1.500, ele consegue investir os R$500 para realizar o sonho dele daqui a um ano. E assim, eu quero dar um exemplo porque a gente pode achar um pouco difícil tirar um gasto essencial que a gente definiu como essencial da nossa vida, né? Mas assim, pode ser difícil, mas não impossível. Por exemplo, o Túlio considerou essencial para ele o gasto de sócio torcedor, que é para ele contribuir com o time e para ele assistir todos os jogos do time dele. Mas assim, se ele tem um sonho e realmente esse sonho vale a pena para ele, realmente é o que ele deseja, ele pode muito bem pegar esse gasto que ele considera essencial e ficar um período sem ter esse gasto. Ele pode, por exemplo, ficar um ano sem ser sócio torcedor, para conseguir chegar no sonho dele mais rápido. Porque assim ele vai conseguir realizar o sonho dele e depois ele volta a ser sócio torcedor sem problema nenhum, desde que os gastos dele sejam menores do que a renda mensal. Então, assim, a gente tem que entender que se a gente tem um sonho bem definido, é só assim que a gente vai conseguir diminuir os gastos. Porque se a gente não se planeja, se a gente não entende que, eu quero isso, a gente vai continuar gastando, a gente vai ver uma roupa no shopping, vai querer comprar, vai ver um sapato no shopping, vai querer comprar. Por quê? Porque a gente não tem um planejamento, a gente não tem um sonho bem definido. Então, a partir do momento que a gente define, pode parecer bobo você pegar um papel, escrever, o meu sonho é esse, o valor é esse, daqui a um ano, mas não é bobo, isso aqui é essencial para que a gente consiga entender que a gente tem que diminuir os nossos gastos para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Então, acho que eu já falei até demais. Não. Mas era esse, assim, a conclusão é essa, de que a gente só vai conseguir realizar nossos sonhos quando a gente coloca no papel e a gente define bem, e assim a gente consegue realizar tudo em todas as áreas da nossa vida, planejando e definindo corretamente o que é que a gente quer. É isso aí. Deixa eu segurar o Túlio, então, está endividado, ele está dentro dos 65% de brasileiros endividados, mas acredito que depois dessa aula ele efetivamente vai sair das dívidas, vai começar a investir e vai realizar o tão grande sonho dele de ir ao Uruguai. Eu quero ler algumas palavras ditas por um dos maiores, se não o maior, planejador e executor de toda a história. Maior planejador, né? Maior planejador e executor de toda a história da humanidade. E quem foi? Jesus. Jesus, ele teve um ministério que durou apenas 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, ele montou uma equipe com 12 discípulos, ele pregou em várias cidades, pessoas de várias cidades iam até Jesus. Em 3 anos e meio, ele curou, ele ressuscitou, ele pregou o reino. Em 3 anos e meio, Jesus botou o planeta de cabeça para baixo e efetivamente dividiu a história.
entre antes dele e depois dele. Jesus foi um divisor, um marco divisório. Por quê? Porque ele era muito planejado. Jesus sabia o que ele tinha que fazer, quando ele tinha que fazer, como ele tinha que fazer, ele tinha foco. Ele sabia lidar bem com o tempo dele. Então, em 3 anos e meio, ele fez coisas incríveis e maravilhosas. E ele mesmo disse, em Lucas 14, 28, 29 e 30, as seguintes palavras. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Jesus está ensinando que, antes de você comprar, ou melhor, antes de você começar a realizar qualquer sonho, qualquer projeto que envolva dinheiro ou que não envolva dinheiro, você precisa sentar e planejar. Anotar o passo a passo, anotar como você vai executar, em quanto tempo você vai executar. E se tratando de planejamento financeiro, que é o tema que nós estamos abordando aqui, Jesus está dizendo, primeiro você tem que se assentar e calcular. Por quê? Você tem que avaliar o dinheiro que você tem, a quantidade de dinheiro que você tem. Exemplo, você quer se casar. Você precisa planejar mais do que nunca onde você vai morar. Se você já tem dinheiro para se casar, não adianta ir de peito aberto e botando a responsabilidade para Deus, dizendo que Deus proverá. Não, cara, Deus não vai prover em cima da sua irresponsabilidade. Você precisa sentar e planejar. Você precisa sentar e fazer conta de quanto custa sair da casa dos pais, quanto custa ter uma família, quanto custa morar, financiar uma casa ou alugar um imóvel, quanto custa isso? Tem muitas pessoas que financiam um imóvel por 30 anos, mas a pergunta é, será que elas vão ter condição de pagar durante os 30 anos? Será que elas vão estar empregadas durante os 30 anos? Será que nada pode mudar na vida dela 10 anos depois do financiamento, do primeiro mês do financiamento, e ela ter que parar de pagar e o banco tomar o imóvel? Tudo isso é planejamento. Não tem milagre nenhum nisso, são cálculos, planejamento. É você olhar para o futuro, antecipar o futuro e calcular isso, quanto isso custa. Porque quando você começa a tomar atitudes que não são planejadas, eu te garanto uma coisa, você vai quebrar a cara, você vai cair, você vai tropeçar, você vai se machucar sem a necessidade. E eu estou te falando de causa vivida. Eu já tomei atitudes com 18, 17 anos que não foram planejadas e isso me geraram problemas financeiros, problemas familiares. Por quê? Porque eu não me planejei. Então eu agradeço muito a Deus por ter encontrado a Dani, porque ela me ensinou muito a como ser uma pessoa planejada, como calcular os passos. Então hoje a gente aplica, não hoje, mas há muito tempo, a gente aplica isso em nossas vidas. Sempre quando a gente quer tomar uma atitude de comprar algo, de fazer uma viagem, qualquer atitude que envolva finanças e qualquer outro tópico, a gente senta e planeja. A gente busca entender se a gente consegue realizar, em quanto tempo a gente consegue realizar, o quanto isso interfere na nossa vida. E eu posso te garantir que o nível de sucesso na execução dos nossos projetos e planos, ele é grande. Por quê? Porque a gente planejou antes. Se a gente chegasse e fosse sair executando coisas sem planejar, sem fazer conta, vamos nos casar, beleza, Deus proverá. Até porque eu sou um cara de fé, eu sou um cara que ora, que jejua. Então fica tranquila, Dani, Deus proverá. A gente se casa, mas a gente nem sabe onde a gente vai morar, a gente não sabe quanto vai custar. Que se dane, Deus está no controle. Essa é a frase que nós mais usamos como cristãos e só fazemos besteira, porque a gente coloca a responsabilidade toda para Deus. A gente vai em casa e não se planeja, fala, não, Deus está no controle. Fica tranquilo. Aí beleza.
Aí você começa. Aí daqui a pouco as contas começam a vir. Daqui a pouco o seu trabalho lá, você tem um rebaixamento de salário. Você, não, tá tranquilo, Deus proverá. E daqui a pouco os problemas começam a aumentar. E isso culmina onde? Num divórcio. Culmina em problemas familiares. Culmina em várias coisas que poderiam ter sido evitadas se houvesse planejamento. Eu e a Dani, a gente bate muito nessa tecla e a nossa conclusão empírica, a gente não fez ainda um estudo estatístico, nós vamos fazer, mas a nossa conclusão empírica é que 90% dos problemas que nós temos poderiam ser evitados se nós tivéssemos planejado. 90% dos problemas que você tem hoje, eles poderiam não existir se você tivesse planejado antes de começar a realizar coisas, antes de começar a tomar atitudes. Então, deixe as emoções de lado, planeje e aí sim, comece algum projeto. E eu quero deixar claro que você merece, a gente sempre tem falado disso aqui, você merece uma vida incrível, você merece realizar os seus sonhos, você merece tudo isso. Porém, sem planejamento financeiro, você não vai realizar nada, porque não tem mágica, não tem planejar, é fazer isso. Sentar, fazer as contas, sentar, fazer os cálculos e ver o quanto você tem de gasto, quanto custa a sua vida e buscar cortar aquilo que não é tão essencial ou que ainda seja, você diminua para você conseguir realizar algum sonho. Então que Deus continue, nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Queremos dar um oi para todo mundo que está aí, o pessoal no Instagram, que Deus abençoe a todos aí, Bolim, Raíssa, Patrícia, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Aqui no Facebook, eu vou botar a mão aqui, porque a câmera está deitada, o nosso pastor Luiz, que Deus abençoe grandemente a vida do senhor, a missionária Kátia, Alessandra, Alex, Geni, Emília, André, Zequinha, que Deus te abençoe, Beatriz, a galera da nossa igreja, a Patrícia, Cíntia, Cirlei, que Deus abençoe a vida de todos vocês. É sempre um prazer a gente estar reunido aqui para compartilhar conhecimento e eu agradeço também a Dani por estar participando deste módulo. Semana que vem tem mais. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, mandem no privado que vai ser um prazer. Na última aula, semana que vem a penúltima aula deste módulo, na outra será a última aula. Será um prazer imenso a gente responder aqui ao vivo as dúvidas de vocês, porque nós estamos aqui para isso, para contribuir para que vocês construam uma vida financeira incrível, uma vida financeira abundante e, obviamente, isso virá através do planejamento, não tem outro caminho a ser tomado. E hoje também tivemos a presença do Túlio, o amigo da Dani aí, botafoguense, nosso amigo. O Túlio tá virando meu amigo, mas ele só vai ser meu amigo quando ele parar de ficar endividado, porque ele está endividado. Túlio gasta mais do que ganha, tem uma vida aqui totalmente fora do padrão. Vamos ajustar. Não que você não mereça, Túlio, uma vida legal. Você está gastando, por enquanto, mais do que você deveria. Então, diminua alguns gastos aí, depois você vai ser meu amigo do peito. Mas, por enquanto, você tem que aprender muita coisa e também se tornar vascaíno. Não, aí de jeito nenhum. Você vai ser um grande amigo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Dani, deixa uma mensagem final aí, só para ratificar tudo que você falou aí, por favor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se algum passo que a gente explicou, vocês ficaram com dúvida, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai ter todo o prazer de ajudar, de explicar melhor, porque às vezes a gente pode falar um pouquinho rápido e não ficar muito claro. Então, se vocês precisarem, se vocês quiserem, se sintam à vontade de mandarem suas dúvidas. E é isso. Semana que vem a gente está junto de novo. É isso aí. Semana que vem nós estaremos juntos para a nossa terceira aula. Convida geral aí, compartilha essa aula, para que outras vidas sejam abençoadas, para que outras vidas sejam transformadas. Pastor Luiz, que Deus continue abençoando a vida do senhor. Pastor Luiz é o nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Monte Gerizim. Que Deus abençoe a vida do senhor, o seu ministério e toda a sua família. A Geni, a esposa dele, missionária lá da nossa igreja. Que Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aí na live e todos vocês que entraram e todos vocês que ainda vão assistir esse vídeo. Os vídeos ficarão
disponíveis aí no Facebook, no Instagram. E você que tá aí no Facebook e ainda não tá lá no Instagram, vai lá e me segue, cara. Procura lá, Bruno Vieira, você vai me achar, vai lá e me segue, porque lá a gente tem postado alguns conteúdos exclusivos dentro do Instagram. Então que Deus abençoe a todos, foi um imenso prazer estar com vocês. Depois dessa aula, tire alguns minutos aí, vai lá, refaça o exercício se você não conseguiu fazer, ou então faça ele, coloque o seu sonho, quanto ele custa, os seus gastos. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade em nos contactar, que vai ser um prazer, como a Dani falou, nós tirarmos a sua dúvida e contribuirmos de alguma maneira para que você avance financeiramente e realize os seus sonhos. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês e estaremos juntos no próximo domingo às 17h30 para mais uma aula da escola Transformados para Transformar. Tchau, Dá um tchau aí, Túlio. Tchau, tchau. Até Tchau. domingo. Até domingo.